E aí, pessoal, tudo bem? É, Hoje eu vou falar um pouquinho sobre história e história. Talvez muita gente não saiba, mas tem uma diferença, né? Bom, história, quando você escreve com H, está se referindo à história, vamos dizer assim, o que se passou na humanidade, fatos históricos. Quando eu conto uma aventura minha, alguma coisa que aconteceu, é mais uma história com E. A não ser que isso, né, acabe se transformando num fato mundial que mude ou que tenha algum impacto sobre a história do mundo, mas vai acabar sendo só uma história. E por que eu estou falando disso? Porque, obviamente que agora com o Covid, né, imagino que todo mundo tem ficado mais tempo dentro de casa e aí, lógico, cada um aproveita o tempo ou não do jeito que quiser. Eu tenho olhado e visto bastante documentários, séries, etc. E eu gosto bastante de assistir ou série, ou filme, ou documentário, lógico, mas filme ou série que são baseados em histórias reais. Então eu tenho assistido, ontem eu estava assistindo a história não contada dos Estados Unidos, né? Que é o Oliver Stone, um diretor de Hollywood, que narra, né? Ele produziu a minissérie e ele faz a narração da série. Então, ele conta certos fatos assim que eu já tinha conhecimento, mas tem fatos ali que tipo, eu não sabia realmente. E tem coisas que, se não fosse pela série, eu nunca saberia. Assim como vai ter coisas que eu nunca vou saber. Né? Mas é interessante, assim, que você vê que efetivamente as pessoas, e eu me incluo nisso, são controladas, né? O tempo todo, e a gente muitas vezes não faz a mínima ideia de onde vem esse controle, por que existe esse controle, etc. Então, governos que tomam decisões, na maioria das vezes, baseado em amizades, em mentiras, em troca de favores, em troca de poder, de mais poder, em troca de dinheiro e etc. Assim, a humanidade vai caminhando. Então, inacreditável, né? A gente acaba sempre falando que a ignorância é uma bênção, né? Meio brincando assim, mas chega um ponto da tua vida que você fala, putz, se eu realmente não soubesse de tanta coisa assim, quem sabe minha vida seria mais tranquila, né? Porque aí eu não teria que me preocupar com tanta coisa, porque eu não sei. Mas o fato é esse, a gente acaba se deixando levar por certos modismos e etc., achando que aquilo que a gente está fazendo é o que há de melhor. E na verdade é só alguém lá em cima que eu digo, na esfera de poder, né, que acabou tomando uma decisão quando estava de repente embriagado, de repente numa festa, de repente com amigos e tal, e essa decisão acaba se tornando formal e acaba mudando e decidindo a vida de várias outras pessoas, né, que não tiveram nada a ver com isso e que também não tem o poder de dizer não, né? Tipo, até tem, mas não adianta. Então, guerras foram feitas. Esse documentário que eu tô falando para vocês, A História Não Contada dos Estados Unidos, de Oliver Stone, é bem interessante. Assim, eles contam, lógico que não é toda a história americana, né? Mas eles começam a contar a partir do início do século passado e para os dias atuais, né? Então assim é bem interessante, são coisas para quem tem mais ou menos a mesma idade que eu, assim vai lembrar de fatos que ocorreram e né, coisas que aconteceram e eles explicam por quê. Né? É bem bacana. E para completar o vídeo, eu vou contar também uma história. Essa é uma história que eu acho super interessante e
infelizmente tem um fundo de verdade. Então, a história é a seguinte. Era uma vez, num reino muito distante, havia um reino onde, obviamente, havia um rei, uma rainha e uma princesa. E, lógico, o povo. E nesse reino, todo mundo vivia feliz, né? Uma coisa maravilhosa. E chegou um dia em que a princesa, que era a filha única do rei e da rainha, iria completar 18 anos. Ou seja, ia passar a ser adulta. E o rei, né, óbvio, como todos os pais, né, quis dar um presente que marcasse essa data. E deu para ela um anel de ouro com diamantes e brilhantes, né, um anel que custou caro, mas que era também um anel que tinha uma certa tradição, porque já tinha sido passado de geração em geração na mesma família. Então, né, as meninas que completassem 18 anos dessa família recebiam esse anel. E o anel era, obviamente, muito caro, né? E apesar do rei e da rainha viverem num palácio, o reino em si não era muito rico. Então foram necessários muitos sacrifícios sempre para poder forjar esse anel e etc. Isso, né, há muitos anos atrás. E o rei deu o anel de presente para a filha no dia do aniversário dela, 18 anos, e todo mundo veio no castelo comemorar, etc. E tal. E no dia seguinte da festa, a princesa, como toda mãe ela fazia, né? Ela pegou o cavalo e foi dar uma volta pela floresta. E ela entrou numa parte da floresta lá onde tinha um rio, né? E ela falou, vou aproveitar, vou deixar o cavalo beber água e vou lavar as minhas mãos, né? E no que ela foi fazer a lavagem da mão, no rio o anel saiu do dedo e sumiu. Nossa, ela ficou desesperada, né? Falou, caramba, e agora, né? Meu pai vai me matar, né? E aí... Só que assim, ela não tinha outra saída que não fosse voltar pro castelo, né? E enfrentar o pai e a mãe. E aí... Lógico, ela tentou o máximo que pôde esconder, mas chegou a uma certa altura que o rei percebeu que o anel não estava mais no dedo da filha. E ele perguntou, né? Ué, filha, cadê o anel, né? Ela começou a chorar, né? Fingindo chorar, né? E falou, pai, infelizmente aconteceu uma coisa essa manhã. Eu estava naquela parte assim da floresta e tal, e eu fui dar água pro cavalo, e quando eu estava ao lado do cavalo apareceu um homem, né? E eu não vi ele aparecer, e ele me roubou o anel e, além do mais, me estuprou. Nossa, o rei ficou alarmado, né? Falou, caramba, né? Vamos organizar já uma patrulha para ir buscar esse bandido, né? E organizaram, né, a patrulha, mas antes de sair, né, chamaram o capitão da tropa e o rei, a princesa, para poder dizer, né, mas como é que esse cara se parece, né? Ela parou para pensar e falou, então, ele tinha mais ou menos 1,80 m de altura, cabelo escuro, barba assim, bigode assado, roupa tal e tal, e deu uma descrição qualquer. E o capitão ordenou os seus soldados, vamos sair em busca do homem. E saíram e foram buscar. E procuraram, até que acharam uma pessoa no reino que mais ou menos tinha as descrições que ela tinha dado, né? E levaram o suspeito, né, para a corte. Aí preso, lógico, com algemas e tal, e com correntes. E o rei perguntou, né, cadê o anel? E ele, não sei de anel nenhum, né? Eu não quero saber, revistem, vamos achar esse anel. E revistaram o cara inteiro e tal, e não acharam o anel, né? Falou, você vai ter que contar onde está esse anel, né? Ele falou, mas eu não sei onde que tá, eu não sei do que vocês estão falando, né? Aí o rei falou, então manda enforcar. Aí enforcaram, o cara morreu. E ficou, tá, mas
não foi solucionado, né? E o rei falou, não, mas filha, o anel não estava com ele, né? Ele falou, não, pai, agora que me lembrei, tinha mais uma pessoa junto com ele também. Ah, e como é que era essa outra pessoa? Ah, ele tinha tanto de altura, era gordo assim, usava uma roupa tal, não sei o que, também deu uma descrição qualquer. E não, então vamos buscar esse segundo suspeito. Quem sabe o anel não tá com ele. E aí foram buscar, né, o suspeito. Procuraram, até que acharam também de novo, né, uma pessoa parecida com a descrição que a princesa tinha dado. Levaram pro castelo também, pro rei, o rei mandou revistar e nada do anel. E cadê o anel? E por que vocês fizeram isso com a minha filha? Um estuprador e não sei o quê. E o cara falou, não, eu não fiz nada, não sei de anel nenhum, não estuprei ninguém, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, não vai falar, vai morrer também. Morreu. E o rei falou, mas o anel continuou desaparecido, né? Falou, a princesa, não, mas pai, agora eu lembrei, tinha um terceiro junto, né? E o rei falou, é mesmo, E como é que era esse cara, né? Esse cara era assim, ele era jovem, era alto, tinha roupa assim, não sei o que, cabelo tal. E foi a terceira vez a escolta do rei, né, a patrulha, e acharam, né, lógico, uma pessoa que parecia que entrava nos padrões, né, da descrição. E aí trouxeram o cara pro reino, né, e o rei mandou revistar, né. Aí revistou, acharam o anel no bolso do cara, né. Aí o rei falou, você vai morrer agora, roubou e estuprou minha filha, não sei o que, né. E a princesa ficou de olho arregalado, né? E o cara que foi preso com o anel da princesa falou assim, tá, tudo bem, eu mereço, mas eu gostaria de poder pelo menos contar a minha versão dos fatos, né? E o rei falou, tudo bem, eu sou uma pessoa justa, nós vamos ouvir você. Falou, então, o senhor sabe, né, aquele trecho da floresta ali onde sua filha estava, é um trecho muito pobre do seu reino, e eu moro ali para dentro, tem um casebre ali, tenho uma família para sustentar, tenho uma mulher, tenho 3 filhos pequenos, e ultimamente a situação não tá fácil, não tenho achado emprego, e eu tava passeando ali para ver se eu achava comida, se achava lenha para levar para casa, e etc, né? Quando eu vi a sua filha. E a reconheci, afinal de contas, todo mundo conhece a princesa, né? E aí ele se aproximou e a princesa, então ele falou assim, a princesa veio na minha direção e falou que ela tinha completado 18 anos e que ela queria fazer amor com o primeiro homem que ela visse na frente, porque já fazia 18 anos que ela estava esperando esse momento. Então ela queria porque queria fazer amor com o primeiro homem que aparecesse na frente dela após ela completar 18 anos. E eu, lógico, eu recusei, né? Eu sou um homem que tem honra, tenho família, tenho meus princípios. E ela insistiu e tal, e eu sempre recusando. Só que aí, todo homem tem seu preço, né? Ela falou assim, se você fizer amor comigo, eu te dou esse anel como troca. E aí, como eu falei, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho filhos, estou sem trabalho há muito tempo. Então, assim, chega uma hora que a gente tem que tomar decisões, né? Então, eu fiz o que ela me pediu em troca de pegar esse anel e tentar vender e poder alimentar a minha família. E o rei ficou meio comovido, assim, né, com a história dele. Falou, nossa, né, vendo por esse lado, né, você fez uma coisa que provavelmente eu teria feito também para proteger minha família, para alimentar minha família, né? Então a minha decisão é que você vai ser solto e quem vai ser enforcado no lugar vai ser a minha própria filha, porque apesar dela ser minha filha, ela condenou à morte 2 outros homens, mentiu para nós, ia matar um terceiro, então assim, eu não vejo outra solução que não enforcá-la. Né? E o homem agradeceu, né? Aí, quando ele estava saindo da sala do trono, né? A princesa chamou ele, né? Já estava presa, ó,
aquelas correntes, né? E ela falou assim, vem aqui um pouquinho. Aí o cara foi do lado, né? Falou assim, escuta, tanto eu quanto você sabemos que as nossas histórias são mentiras. Agora, o que não me entra na minha cabeça é onde diabos foi que você achou esse anel, né? E o cara olhou pro lado, olhou pro outro e falou assim, tá, eu vou te contar o que aconteceu de verdade, então. A verdade é que eu moro por aquele lado, mas eu não tenho família nenhuma, moro sozinho, ganho um dinheirinho fazendo algumas coisas e tal, vou vivendo assim. E naquele dia eu falei que eu iria pescar. E sentei na margem do rio ali e comecei a pescar e tal. Peguei uns 2, 3 peixes. E quando eu levei os peixes para limpar, na hora que eu abri um deles, tinha um anel dentro da barriga do peixe. Mas assim, vamos falar seriamente. Quem é que está interessado em ouvir história de pescador hoje em dia? Todo mundo só quer saber de sangue e sexo. Fim da história. Então façam suas reflexões. Se vocês gostaram, comentem aí. Não esqueçam que quinta-feira que vem, às 19 horas no Brasil, a gente vai fazer a live com a Yael. Eu vou deixar na descrição desse vídeo agora a página do Instagram dela. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais já antes do que a gente vai falar. E vou lançar um desafio para vocês. Eu tô vendo que eu tô com 34 inscritos na página. Vamos quebrar um recorde de 35 aí, gente. Tá? Quem quiser aí quebrar esse recorde, se inscreve. Falta uma pessoa para dar 35, só para ficar um número redondo. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.